você voltado para aquilo que Deus fala, para aquilo que Deus diz, você pode receber além do que você espera. Por que eu preciso guardar a palavra de Deus no meu coração? Guardei a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Uma vez que uma pessoa peca, ela sai da presença de Deus. Não saia, irmão. Não seja destituído da glória de Deus. Para isso não acontecer, você tem que guardar. Amém? Mas vamos para a Bíblia. 1 Samuel 16. Nós vamos começar um texto de uma palavra extraordinária, que eu tenho certeza, sem medo de errar, que veio direto do coração de Deus para o seu coração, irmãos. Primeiro livro de Samuel 16. Esse é um tipo de recado que toda pessoa deveria ouvir, todos deveriam escutar, mas infelizmente nem todos fazem a força divina na igreja na semana. Mas então você que está aqui, guarda, escute, porque Deus vai te abençoar com esse recado. Amém? 1 Samuel 16, 7, olha o que diz: porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, e nem para a altura da sua estatura, porque o tenho rejeitado, porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém Deus, o Senhor, faz o quê? Ele olha para o coração. Hoje eu quero ajudar você a descobrir as oportunidades que você tem. Toda pessoa, todo ser humano, todo homem, toda mulher é recheado, repleto de oportunidades, que se ele entender que a Bíblia precisa ser exercida por ele, nenhuma oportunidade da qual ele tem, ele perde. Por que tem muitos que não estão conseguindo aproveitar, desfrutar das oportunidades que Deus ou a vida lhe proporciona? Porque ele ainda vive do quê? De aparência. Ele julga que ele está num patamar bom, ele não tem que se envolver tanto com Deus como aquela pessoa que não está se envolve. E você está muito enganado. Nem sempre aparência significa bênção, significa vida com Deus, vida no altar. Aqui o Samuel, amando de Deus, entra na casa de Jessé com a missão de ungir. Olha aqui para mim, bênção não era dado para qualquer um, bênção era dado para quem merecia. Então, uma vez que Samuel entra dentro da casa de Jessé, ele não podia errar, ele tinha que delegar aquele óleo exatamente para quem precisava, e quem precisava não estava naquele lugar, naquele momento. De cara, a primeira coisa que o Samuel faz quando entra naquela casa, ele foi pela aparência, ungir quem? Ungir quem? Eliabe. Ele olhou para o Eliabe e viu algo em Eliabe que marcou, olha para mim, travou, é ele, mas não era. Escuta o que eu quero falar com você: não se volte para o lugar onde Deus não está. Muitos estão fitados ou envoltos, se eles estão num patamar bom, a aparência do negócio é boa, é Deus que está conduzindo, é Deus comigo. E nem sempre, porque quando ele vai ungir, o próprio Senhor olha para ele e diz assim: pera, não atentes para a sua aparência, não olha, não unja, não tome decisões por aquilo que você está vendo, porque eu não vejo do jeito que você vê. Você vê de um jeito, eu vejo de outro. Você vê o que está nos seus olhos, na frente, eu olho para o coração. Por que tem muitas pessoas que o óleo não desce? Porque Deus não leva uma vida de aparência para abençoar ninguém, irmãos. Tem gente que ora bonito, canta bonito, fala bonito, se comporta bonito, sabe interpretar, e Deus não está nem aí para isso. Deus olha para um lugar que ninguém vê. Diga glória a Deus. Outra Bíblia, outra tradução, olha o que diz. 1 Samuel 16, 7, em outra Bíblia: mas o Eterno disse a Samuel: não olhe para o exterior. Olha só a frase, eu quero que você grave e guarde ela: não fique impressionado. Diga, não fique
impressionado. Diga mais uma vez, não fique impressionado. Fala para quem está do seu lado, não fique impressionado. Amém? Qual que é a frase? Tem gente que às vezes vem falar algumas coisas para mim, pastor, o fulano faz isso. Eu podia ficar o quê? Eu nem fico, por causa disso. Uns sabem fazer a coisa. Aí Deus vem nessa Bíblia e diz assim, ó, não fique impressionado. Com o quê? Com a sua aparência e estatura. Quer dizer, não fica impressionado com o que você está vendo, isso aí não é nada. Eu já descartei esse, misericórdia. Deus falou para o Samuel, eu já descartei esse, não quero. E tem muita gente que está sendo descartada. Por quê? Porque vive de impressão. Não, eu tenho a impressão que Deus está comigo. Mas por quê? Está dando certo. A porta de emprego abriu, estou ganhando dinheiro, o carro eu consegui comprar, eu estou numa empresa boa, não está faltando nada, está dando tudo certo, está caminhando. Não fica impressionado. Esse tem tudo isso, tem aparência, tem boa fama, o homem é de características boas para reinar, mas eu já descartei. Você já pegou alguma coisa que você não tinha muita utilidade e descartou? Jogou no lixo? Deus estava dizendo isso, eu descartei, joguei fora. Por quê? O Eterno não julga as pessoas pelos padrões humanos. Os homens e as mulheres olham para a aparência, as pessoas olham para a aparência, mas o Eterno, qual que é a frase de hoje? Não fique. Você pode dizer isso para quem está do seu lado mais uma vez? Diga para essa pessoa, não fique impressionado. Então tem atitudes, comportamentos que não é de se impressionar, já era de se esperar, já era de acontecer. Então não fique impressionado. Outra Bíblia, mas o Senhor disse a Samuel, não julgue um homem pelo seu rosto ou a sua altura, pois não é este o escolhido. Guarde essa frase, eu não tomo decisões como você. Os homens julgam pela aparência exterior, mas eu examino os pensamentos e as intenções do homem. É evidente, gente, que nesse versículo a gente já percebe com clareza que a maneira de Deus enxergar, decidir, agir é diferente da nossa. A decisão de Deus é diferente da decisão de uma pessoa, é diferente da decisão de alguém. As pessoas veem de um jeito, e Deus? Como que Deus vê? Deus olhou para o Samuel e falou assim, eu não tomo decisão que nem você. Você vai fazer coisa errada. Você está agindo de um jeito que você vai se precipitar ungindo uma pessoa, porque eu não tomo decisões como você está tomando. Não fique impressionado. E quantas pessoas não estão tomando decisões por causa da impressão, por causa da situação? Olha aqui para mim, sem dúvida alguma, tudo isso indica que Deus não se impressiona com as qualidades físicas de ninguém. Deus não se impressiona com a aparência de ninguém. Essa é a questão. É aqui que eu queria chegar, e eu quero que você escute isso. Essa é a dificuldade que tem atrapalhado algumas pessoas, não digo todas. Os bons não podem pagar pelos maus, mas tem muitos que estão tendo dificuldade e estão enxergando errado, estão sendo atrapalhados, porque o problema não é o que ela vê, é como ela vê. O problema não é o que você está vendo. Todo mundo enxerga o que você está enxergando. O problema é como você vê. Você pode estar vendo a coisa certa do jeito errado, ou você pode estar vendo a coisa errada do jeito certo. Então o problema não é o que você vê, é como. Quem entende isso até aqui? Você quer ver um exemplo? Coloca para mim aquele texto escrito. Olha aqui para mim. Que cor é essa? Que cor é essa? Que cor é essa, gente? Gente do céu. Perguntar de novo. Que cor é essa? Tem certeza? E essa?
Olha aqui para mim, muitas vezes você só está confeccionado no corpo, no nome, nas características que você está vendo, nas características que estão aparecendo para você. Você pode estar voltado para o que não é verdade, porque eu perguntei a cor, não perguntei o que está escrito. Você entende? Por que muitos não estão sendo abençoados? Porque o problema não é o que ela vê, é como ela vê. Como que você tem visto a sua vida? Como que você tem visto as coisas que você vive? Uma vez a gente olhando para as coisas que nós vivemos errado, pode nos comprometer completamente. Diga glória a Deus. Então eu posso estar voltado para uma coisa que não é verdade, mas causa um certo tipo de impressão, como nós vimos, pastor, a cor é vermelha, mas não é, a cor é o que? É verde, entende? A cor não é exatamente o que está escrito, a cor não é exatamente o que está mostrado, a cor é outra. Mas por que a gente vive daquilo que vivemos? Porque às vezes, olha aqui para mim, o maior culpado de tudo que nós passamos não é os outros, é você. Mas a gente está vendo amarelo onde é verde. Quem está entendendo isso, diga amém. Vamos aplaudir Jesus, irmãos. Recado de Deus para você. Deus quer que você veja além do que a impressão te causa, além daquilo que você fique impressionado. Lembra do versículo? Não fique impressionado. Mas tem muitos que estão se levando pela impressão. Eu tive a impressão que ele quis fazer isso, que ela tomou aquela decisão, que as coisas são assim. Para de viver por impressão, irmão. Para de viver por aquilo que você pensa, por aquilo que você acha, por aquilo que você julga ser correto, porque você pode estar vendo amarelo aonde é verde. Diga amém. Deus não quer que você viva do quê? De impressões. Diga glória a Deus. Cuidado com o espírito de impressão. Fala para quem está ao seu lado, cuidado com o espírito de impressão. Eu falo de todo o coração. Pastor, o que é impressão? O que é impressão? Você quer ver? Vou dar tchau, porque a minha esposa está aqui, ó. Vou dar tchau para ela. Mas não estou dando para ela, estou dando para a irmã que está atrás. Mas a impressão é que foi para quem? Você entendeu? Tem muita gente que vive, mas foi para mim que ele fez. Mas foi para mim que ele tomou a decisão, foi para mim que ele falou, foi para mim que ele causou tudo. Espera aí, você pode estar vivendo de impressão, você pode estar enxergando amarelo onde é. Cuidado com o demônio da impressão, tem destruído muita gente. Quase destruiu Samuel, quase Samuel errou, quase Samuel tomou uma decisão precipitada, porque ele olhou e a impressão que o Eliabe causa era que ele era rei, era que ele era o ungido, o escolhido. Não era, ele estava enxergando amarelo onde era o quê? E Deus falou, ô Eliabe, ô Samuel, espera aí, não fique impressionado, filho, eu não tomo decisões do jeito que você toma, eu sou diferente, eu vejo de outro jeito. Olha aqui para mim, irmãos, cuidado com esse demônio de impressão, que está querendo destruir o que na sua vida pode ser a oportunidade para você mudar. Era a oportunidade da vida de Davi, que por um erro podia ter sido dado para a pessoa errada. Olha que coisa, por causa da impressão. Diga amém, gente. Fala para quem está do seu lado mais uma vez, mas fala com fé. Diga para ela, cuidado com a impressão. Amém? Marcos 8, 22. Marcos 8, 22. Eu confesso de todo o meu coração, mais do que nunca, esse espírito, esse demônio tem trabalhado nos dias de hoje para tentar causar uma má impressão naquilo que é bom, ou uma boa impressão naquilo que é ruim.
E muitos, quando vê, gente, já é tarde, já decidiram, já compraram, já venderam, já assumiram aquela prestação, já deixaram o que não podia ser deixado, já abraçou o que não era para ser abraçado, já saltou sobre as coisas que a impressão deixou marcada. Quase que a impressão fez Samuel fazer besteira. Tudo porque ele viu verde, onde, não, contar, né? Onde ele viu, é isso aí. É isso aí. Amém? Ele viu onde era. Ele viu? Nem você está sabendo mais. Coloca de novo a imagem. Ele viu amarelo, onde era o quê? Onde era verde. Isso aqui é verde. Mas tem outro. Tem gente que está enxergando preto, onde é o quê? Tem gente que está enxergando roxo, onde é o quê? Você consegue entender? Quase que Eliabe foi ungido por erro de Samuel, porque ele está vendo uma coisa que não era verdade. Marcos 8, 22. E chegou a Betsaida, e trouxeram-lhe um cego, e rogaram que lhe tocasse. E tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia, e cuspindo-lhe nos olhos e impondo-lhe as mãos, perguntou se via alguma coisa. Pastor, o que estava acontecendo exatamente aqui, nesse texto? Olha aqui para mim. Jesus, ele está passando por um lugar onde pessoas tomam o cego, levam até ele com a intenção de curá-lo, porque ele não via. Uma vez que Jesus recebe esse cego, a Bíblia diz que a primeira coisa que ele faz, ele toma o cego pela mão, arranca daquele ambiente qual ele estava, e começa o trabalhar, e começa o tratamento. Olha aqui, irmão, não adianta você querer vir para a igreja e continuar no ambiente que você continua. Não adianta você vir para a igreja pedindo para Deus abrir seus olhos, pedindo para Deus mudar a sua vida, se você vem para a igreja e continua nas mesmas amizades, continua no mesmo comportamento, continua alimentando as mesmas vontades, os mesmos desejos. Não vai adiantar. Jesus, antes de fazer qualquer coisa nesse homem, ele tira ele daquele lugar, daquele ambiente. Tem gente que até vem para a igreja, mas vive no ambiente da bebida, vive no ambiente da amizade errada, vive nos vícios do jogo, vive no vício da pornografia, vive no vício do ciúme, de tanta coisa errada. Não adianta você ir até Jesus e não permitir ele tirar você de ambientes que impressionam você a agir errado. Não vai adiantar. Antes de qualquer coisa, Jesus arranca aquele homem do ambiente que ele estava e começa o tratamento. Jesus coloca as mãos, Jesus cospe nos olhos, e em regra, Jesus já cura ele. Aí ele faz uma pergunta, perguntou se ele estava vendo alguma coisa. 24. E levantando ele os olhos, disse-lhe: eu vejo os homens, pois os vejo como árvores que andam. Depois tornou a pôr-lhe as mãos nos olhos, e ele, olhando firmemente, ficou restabelecido, e já via ao longe distintamente o que? Olha aqui para mim, perceba que esse homem, quando ele sofre uma inversão de coisas, uma inversão devido à impressão que ele estava, visão deturpada, ele precisou ser ajudado. Toda pessoa que age por impressão, ela nunca vai conseguir vencer sozinha. E tem um monte de gente que não aceita a opinião de ninguém, não aceita ser tratado por ninguém. Se é a pessoa que é empresária, ela não aceita outro empresário opinar, ela acha que ela sabe. Se ela é qualquer outra coisa e alguém que tem um patamar de experiência a mais vem aconselhar, ela não aceita, ela não quer. Olha aqui para mim, esse homem, quando Jesus cura, ele pergunta, e em regra já estava bem. O que você está vendo? Glória a Deus, estou vendo árvore andar. Oh, aleluia, está bem. Ele está com a visão o quê? Invertida, deturpada. Ele está vendo coisa onde não tem, por causa da impressão. Aí Jesus vem, lembrando que eu estou falando desse fato depois dele ser curado, até porque antes ele não enxergava
nada. Então Jesus aparentemente cura, ele estava enxergando gente como árvore de um jeito, de outro, estava vendo o que era bom, no que era ruim, o que era ruim, no que era bom, estava uma saladaiada só. Aí vem Jesus e coloca as mãos de novo. Sabe por quê? Porque o demônio de impressão, para tirar, tem que ser Deus. Você não tira. Demônio de impressão que te faz ver coisa onde não tem, você sozinho não consegue arrancar. Quem está entendendo isso até aqui? Fala para quem está do seu lado, você precisa de ajuda. Melhor, diga, você precisa ser ajudado. Até porque se esse homem por si conseguisse melhorar, ninguém teria levado ele até quem? Quando ele foi levado até Jesus, ele carecia de ajuda, ele carecia de algo extra, e Jesus tira do ambiente, toca, pergunta, está errado, toca de novo. Olha aqui para mim, então, toda pessoa que sofre devido à impressão marcada, precisa ser tratada por Deus, para não agir errado. Porque se você não for tratado, continuar do jeito que você está, você pode fazer coisa que não deve ser feita, porque você está vendo que não deve ver. Você está vendo árvore onde você tem que ver gente, você está vendo gente onde você tem que ver árvore, você está vendo o que é bom onde é ruim, você está vendo o que é ruim onde tem que ser bom, está uma salada só, e você vai agir errado. Ele estava enxergando o que era de Davi para Eliabe, estava errado. Deus vem e fala, não é assim, você está decidindo de uma maneira que não é do jeito que eu decido. Você tem que frear, calmar, analisar, porque eu enxergo de outro jeito. Quem está entendendo, diga amém. Vamos ver exemplos na Bíblia de pessoas que foram impressionadas e erraram. Gênesis 3. Gênesis capítulo 3. Versículo 1. Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E essa disse à mulher, é assim que Deus disse? Não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente, do fruto da árvore do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não. Até aqui ela estava normal. Apareceu quem? Olha para mim, o demônio da impressão. Eu vou falar uma coisa séria para todo mundo que está aqui, tem um demônio da impressão trabalhando na sua vida. Não, pastor, está amarrado. Tem. Quantas vezes você não quis orar porque você estava cansado? Você julgou o seu descanso mais importante do que a sua vida com Deus? Quantas vezes você deixou de até na igreja vir para fazer alguma coisa pessoal, sendo que podia ser feito outro dia? O que é isso? Impressão. Ele te faz ver coisa onde não tem. Não, a igreja pode ficar para depois, né? Vamos fazer isso, mas o seu não podia ter ficado para depois também? Então toda vez que eu inverto o que é prioridade, tem um demônio de impressão trabalhando na minha vida. Deus falou, não come, então não é para comer, acabou. Aí aparece o demônio da impressão. Ô Eva, que Deus falou mesmo? Que negócio que é esse? Pode comer ou não pode? Olha, Deus falou que o fruto que está no meio não pode, os outros estão liberados. Agora a serpente começou a trabalhar com a impressão. Você quer ver? 4. Então a serpente disse à mulher, você não vai morrer, porque Deus sabe que o dia que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo bem, a ordem de não fazer, olha para mim, foi quebrada. Por quê? Porque o demônio deixou uma boa impressão naquilo que era errado. Não era para fazer, mas por que ela fez?
Porque o demônio deixou uma boa impressão naquilo. Porque muitos mentem? Porque uma mentirinha não tem nada a ver. Porque muitos fazem coisas que você fica, como é que fulano fez aquilo? Porque o diabo fez ela enxergar o que é errado como se fosse normal. Ela está agindo, ela está se deixando levar, ela está se deixando deter, ela está achando que é normal. Dormir no culto não é normal não, viu gente? É só acabar a palavra que todo mundo acorda, na hora do culto todo mundo dorme. Não é normal. Quem está entendendo o que eu estou falando? O que é isso? Demônio de impressão. Ô Eva, pode comer sim, Deus sabe. O dia que você comer, você vai abrir os olhos, você vai ter uma coisa extra, está liberado, pode comer. O que Deus havia dito? Não come. O que o demônio impressionou ela? Pode comer. 6. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e... Quer dizer, o que Deus falou não está valendo mais nada, porque o diabo conseguiu impressionar. Qual que é a direção de Deus para você? Qual que é a frase? Não fique impressionado. Qual que é a frase de Deus para você? Não fique, não fique, não fique. Como que a Eva ficou? Então pode? Oh, não é que a fruta é boa mesmo? Tomou e comeu, porque o demônio da impressão já agiu. Quem está entendendo, diga amém. Ela tomou uma decisão precipitada, porque ela ficou. Você quer ver outro exemplo? Lucas 5. Evangelho de Lucas 5. Evangelho de Lucas, capítulo de número 5. Vai para lá. A ordem de não fazer foi quebrada. Por que a Eva quebrou? Porque o demônio deixou uma boa impressão naquilo que era errado. Por que tem gente que trai? Por que tem gente que mente, que rouba, que mata? Por que tem gente que faz tanta coisa errada? Porque ela vê o que é errado com uma sensação de bem-estar. Não tem nada a ver. Ela olhou porque era errado e viu que era bom. Viu que era agradável. Foi lá e fez. Olha para mim. Não fique, senão você vai decidir errado. Se você ficar impressionado, você vai comer do fruto, você vai fazer coisa errada, você vai decidir errado e depois não tem como inverter. A Eva agiu errado. Nós passamos hoje tudo que passamos e não pode ser invertido, porque ela agiu lá atrás impressionada pelo erro. Tem coisa que não tem como voltar atrás, uma vez feita acabou. Então não fique impressionado. Você quer ver? Lucas 5, versículo de número 4. E quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão disse-lhe: ó mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas por que mandas, o quê? Olha aqui para mim. Pedro pegou a rede dele e a noite inteira ele pescou, lançou, se esforçou, trabalhou. E o resultado foi: não pegou nada. Tudo bem até aqui? Todos nós na vida já ficamos frustrados. Marido que espera uma coisa da esposa, esposa que espera alguma coisa do marido, pastor que espera alguma coisa de alguém, alguém que espera alguma coisa de pastor, você que espera alguma coisa da situação, a situação que espera alguma coisa de você, e você se frustra. Às vezes a gente espera coisa de situações e de pessoas que nós nos frustramos. O Pedro esperou peixe, não veio. O que a impressão de não pegar nada fez o Pedro fazer? Vamos embora para casa, esse negócio de pescar não está com nada, vamos lavar a rede, não tem o que fazer, vamos embora. Tem muita gente aqui desistindo de ambientes que é propício a ela arrebentar na vida. Tem gente que está saindo de situações e circunstâncias que a oportunidade da vida dela está lá e você está desistindo.
e você está regando, você está chutando, você está jogando fora, você, por causa não tem peixe, não deu para pegar, não tem nada, estou cansado, porque eu já tentei, porque eu não consigo, porque, meu Deus, para com isso, irmão. Do ambiente de frustração, na vida de Pedro, foi de lá que saiu a maior pescaria. Sabe por quê? Porque ele precisou vencer a impressão. Quem que fez ele vencer a impressão? Pedro, vem cá, volta para o mar, rapaz, toma vergonha na cara, joga a rede de novo. Pai, olha, eu não quero, já tentei, já pesquei, mas porque o Senhor manda eu vou. 6. E fazendo assim, colher uma grande quantidade de peixes, que rompia-se, e se ele fosse embora? E se o Pedro tivesse desistido, irmão? E se por causa da impressão da frustração, ele tivesse entrado no barco, Jesus, o senhor está com conversa fiada, o senhor não entende de pescaria coisa nenhuma, eu sou pescador, o senhor é marceneiro, eu entendo, não tem, olha o tempo, a lua não virou, a lua não está cheia, não vai, hoje no mar não está para peixe. Se ele tivesse ido embora, ele tinha chutado, jogado no lixo, a maior oportunidade da vida dele. Sabe por quê? O Eliabe jogou no lixo a oportunidade de reinar. Em regra era ele, o primogênito, que era para estar no trono. Por que não foi? Porque ele jogou no lixo, o dia que ele deixou o sentimento dominar o coração dele. Pega a história de Eliabe, o dia que o Davi foi levar o alimento para o Eliabe na linha de guerra. Como que o Eliabe tratou ele? Como é que você está aqui, moleque? Vai cuidar da poucas ovelhas do seu pai? Ele ficou nervoso, ele ficou indignado em ver o seu irmão ali. Ele tinha um sentimento no coração que fez ele jogar no lixo a oportunidade de Deus reinar. Então Deus, descartou esse, escolheu esse. Porque Deus viu no último que os outros não tinham. Por causa que a impressão tinha já dominado. Olha que coisa, se o Pedro vai embora, ele teria perdido a maior oportunidade da sua vida. Você está doido para ir embora? Você está doido para? Vai para você ver. Depois não venha reclamar com Deus. Deus, por que o Senhor permitiu? Não, eu não permiti. Você ficou impressionado. Eu falei para não comer, você comeu. Eu falei para não desistir, você desistiu. Eu falei, joga a rede de novo, você não jogou. E eu não tenho nada a ver. E aí não tenho o que fazer mais. Uma vez o fruto comido, acabou, irmão. Quem está entendendo isso até aqui? Então não jogue no lixo a oportunidade da sua vida. Vamos continuar. Marcos 10, 46, vai para lá. Marcos 10, 46. Hoje você vai descobrir as oportunidades que Deus tem para você. Marcos 10, versículo 46. Depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu o cego, filho de Timeu, estava sentado junto ao caminho, que? Mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Qual foi a consequência de um homem cego que mendigava, ao ouvir Jesus passar, clamar por ele? O que aconteceu? Qual foi o resultado de ir até Jesus? 48. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: filho de Davi, tem. Olha aqui para mim, Bartimeu era cego e mendigo. A Bíblia diz que ele está jogado na beira do caminho. E quem que está passando? Olha aqui, Jesus. Em outras palavras, olha aqui para mim, Jesus é a palavra. A palavra está passando na vida de um monte de gente. Para alguns, é minha, vem cá. Para outros, Jesus é a palavra. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. Jesus é a palavra estava passando. A palavra está passando aqui hoje.
Se você souber aproveitar ela, você para de viver cego. Estava passando, ele olhou, é o Jesus, não é aquele que falaram que cura? Ô Senhor, Jesus, ô filho de Davi, estou aqui, tem misericórdia de mim. O que a multidão que seguia Jesus tentou fazer? Cala a boca, rapaz, você acha que ele vai te ouvir? Você acha que Deus vai atentar para você? Olha a sua situação. Bartimeu ficou impressionado. Ninguém me ajuda, olha a minha situação, não ajuda, sou mendigo, nem os que seguem Jesus me ajudam. Deixa para lá, eu nasci para ser cego, eu nasci para mendigar, foi isso? O que ele fez? Ele mudou aquela situação, vencendo a impressão. A impressão era que Jesus não estava nem aí para ele. Jesus passa, ele clama, mas quem responde? Os outros. Jesus passou, filho de Davi, olha para mim. Quem que respondeu? Foi Jesus? Foi a multidão? Qual que é a impressão? Jesus não está nem aí para mim, mas ele venceu a impressão. Ele não está me ouvindo? É agora, Jesus, eu estou aqui. Ele perseverou em clamar, ele venceu o demônio mas ele podia ter saído ofendidinho. Jesus não olhou para mim, olha lá, tá vendo? Eu aqui me esforçando, eu aqui dando um trabalho danado, e Jesus nem olha para mim, Jesus nem percebe o que eu faço, não quero mais saber de Jesus também. Foi isso? Ele clamou mais alto, mas ele venceu a impressão, porque não era daquele jeito, era do jeito de Deus. Por isso ele precisava o quê? Era a oportunidade da vida dele. Se ele se detém, se ele não continua, se ele não avança, ele não muda aquele quadro, ele teria ficado para trás. Olha aqui para mim. E quantos não estão ficando para trás? Quantos não estão ficando jogados à beira do caminho? Sabe por quê? Estou impressionado. Jesus passou e nem olhou para mim. Ai, tadinho de mim. Ai, eu não tenho força. Toma vergonha na cara, irmão. Vai clamar, vai agir, se levanta. Deus não tem pena de ninguém. Não fique impressionado. Eu não decido como você decide. O que move Deus a decidir é o que tem dentro do seu coração e não o que seus olhos estão vendo. Você pode estar enxergando o que é ruim onde é bom, ou você pode estar enxergando o que é bom onde é ruim. Quem entendeu o que eu estou dizendo? Para terminar, Marcos 4:35. E nós vamos ver como Deus enxerga. Evangelho de Marcos 4:35. Às vezes eu vejo pessoas encher a boca e dizer assim: pastor, glória a Deus, estou prosperando, mas eu não consigo mais ir na igreja. Mas fala uma normalidade, irmão. Pastor, estou ganhando dinheiro, mas não consigo mais ir no culto. Como se fosse normal, como se fosse de Deus. Ela está ganhando dinheiro e não tem tempo para ele agora. E eu não acredito que Deus ia te dar uma fonte de renda e te tirar da casa dele. Eu acredito que Deus ia te manter na casa dele, te prosperando em qualquer lugar que for. Mas às vezes, a gente está o quê? Trabalhando num ambiente que fazendo das tripas o coração, sendo que eu podia estar em outro, fazendo menos e ganhando muito mais, se eu confiasse no Senhor. Mas eu estou impressionado. Não fique impressionado. Marcos 4:35, olha o que diz. E naquele dia, sendo já tarde, disse: passemos para outra margem. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco. E havia também com eles outros barquinhos. E levantando-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchiam de água.
o que Jesus fazia? E ele estava na popa dormindo sobre uma almofada, e despertaram-lhe dizendo: mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande, olha aqui para mim, Jesus está dentro do barco, estão dentro do mar. A Bíblia diz que uma tempestade se levanta. Para a gente acabar, olha aqui. Quando a tempestade se levanta, todos ficam o quê? Meu Deus, tira a água, pega o balde, arranca coisa, está entrando, vai afundar. Como Deus, Jesus estava lá, calmo, sereno e tranquilo. Sabe por quê? E o barco afundando, hein? Jesus calmo, sereno e tranquilo. Sabe por quê? Olha aqui para mim. Porque enquanto todo mundo via desespero, para Jesus era a solução. Aonde todo mundo enxergava tempestade, ele enxergava bonança, ele enxergava confiança. Tudo depende do que a impressão causa dentro de você. Enquanto muitos estão desesperados, Jesus está o quê? Está o quê? Aí ele levanta: acorda! Ô Jesus, você não está vendo? Você não é tapado, né? O senhor está vendo, não é possível. Está molhando, está frio, acorda, faz alguma coisa. Dá licença, vai daqui, vai. Ô mar, vento, quietinho. Os discípulos assim. Aí Jesus fala com eles, olha o que ele falou. E disse-lhes: por que sois tão tímidos? Não tendes fé? Por que vocês estão impressionados? Vocês não têm fé? Vocês não crê? Mas é muito mais fácil ser impressionado para o que é ruim do que ser impressionado para o que é bom. Eu nunca vi ninguém ficar impressionado e fazer a coisa certa, mas já vi muitos ficar impressionados e fazer coisa errada. Muitos. Se deixar levar por circunstância, bater o pé que é aquilo e depois se arrepender. Mas já é tarde, a oportunidade já passou, já comeu do fruto, já foi expulso do jardim, já perdeu o Éden, acabou. Tudo porque ficou o quê? Fica de pé, olha aqui para mim, pode ficar de pé. Você pode estar vendo Eliabe onde não tem Davi, ou você pode estar vendo Davi onde não cabe Eliabe. Muitos nem começa a tempestade direito, sabe como que ela já está? De colete, agarrado no bote, se afundar eu pulo. E Jesus está como? Na onde? Dentro. Percebe que nós falamos de Samuel, de Eva, Bartimeu, falamos de Eliabe, falamos de Pedro e de Jesus dentro do barco. Você percebe, em todos os ambientes onde a impressão se manifestou, Deus deu um jeito de estar no meio. Deus deu um jeito de intervir. Sabe por quê? Porque só não muda quem não quer, irmão. Só fica para trás quem quer. Com Samuel, Deus se manifestou. Com Eva, Deus se manifestou. Não come, não unge. Com os discípulos na tempestade, ele estava dormindo, estava lá. Com Bartimeu, ele passou. Jesus é a palavra. Deus sempre dá um jeito de enviar a palavra para o cidadão, para a pessoa não errar. Ela erra se ela quiser. Ela erra se ela quiser errar. Porque olha aqui para mim, em regra, ela já sabe o que ela tem que fazer.
Não come, comeu porque quis. Jesus está passando, cala a boca. Eu não vou calar. Olha para mim, Jesus. Estou aqui. Ah, não quero mais pescar, volta. Em regra, a pessoa já sabe o que tem que fazer. Não faz se não quiser. Depois não julga. Ai, Deus não olhou para mim. Olha a minha situação. Olha só onde eu estou. Deus interviu, enviou Samuéis para que você pudesse despertar. Mas você não quis. Você deixou a impressão falar mais alto do que o que Deus determinou. Deus falou não come, mas a impressão da cobra fez o fruto parecer bom e ela comeu. A impressão sempre vai falar mais alto do que a voz de Deus. Só erra se você quiser. Quem entendeu isso hoje? Vamos orar? Coloque a mão no seu coração, Pai.